Olá, amigo Sudaca! Chegamos ao final da Libertadores 2024 e temos o Botafogo como campeão, mas quem foram os melhores e piores deste torneio? Depois da vinheta vamos falar mais sobre isso. Pois é, amigos, vamos analisar por completo essa competição. Eu que vi quase todos os jogos, até porque fazíamos o boletim todo final da rodada. Mas antes, tenho que apresentar, eu sou Bruno Garcês, jornalista e especialista no futebol sul-americano e este é o canal Sudaca Brasil. Tudo sobre o futebol aqui no continente, agora em parceria com o canal Bora Pra Resenha TV. Deixe seu like, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente. O Botafogo foi o campeão e melhor do torneio, ganhou a final de forma histórica e justa, num jogo emocionante e com um a menos, mostrou que é um time cascudo e bem mais forte que o Atlético Mineiro. Mas e nos números? Quem foi o melhor time? Foi o River Plate, amigo, com aproveitamento de 75%. O Fogão, campeão da Liberta, teve um melhor ataque, com 31 gols. Já o Atlético teve a liderança nos passes certos, com 478,8 por jogo, e perde por pouco na posse de bola para o Independiente Del Valle, que foi eliminado na fase de grupos. Mas o Mata Gigantes tem 65,8% de domínio de balão. O pior time da competição foi o Caracas, apenas 1 ponto e saldo negativo de 16. O pior ataque foi do Deportivo Táchira. Em 6 jogos na fase de grupos, o Carrossel Aurinegro fez apenas 2 gols. Muito pouco. A melhor defesa ficou com o São Paulo, que tomou apenas 4 gols na competição. Time cascudinho de Zubeldia. Já a pior defesa ficou com outro venezuelano, o Caracas. Tomou 19 gols. Foi humilhado algumas vezes no grupo, que tinha Atlético Mineiro e Peñarol. O time mais incompreendido pela arbitragem foi o Colo-Colo do Chile, com 34 cartões amarelos. Menos que o Botafogo, que foi o líder em números absolutos, 38, mas o Cacique teve menos jogos. Os dois times tiveram 4 vermelhos. Na média de faltas por jogo, o prêmio anti-fair play fica com o Cerro Porteño. O Ciclone tem média de 14,8 por jogo. Tá marcando mal, hein, Cerro? E para fechar, o time que mais chutou para o gol foi o Bolívar, da Bolívia, 6,1 por jogo. Altitude, né, amigo? Para deixar o adversário confuso. E quais os times que mais me decepcionaram? Começo com o Estudiantes de La Plata, campeão da Copa da Liga de 2024. Tinha bons jogadores e um grande técnico, e ficar em último no grupo foi decepcionante. Era um grupo encardido, sim, eu concordo, mas tomou uma virada histórica do Huachipato em casa, foi triste. Vou ressaltar também 2 times de destaque do Equador em 2023. A Liga de Quito, campeão da Sul-Americana e Equatoriana de 2023, se reforçou muito bem, apesar de ter perdido seu técnico. E o Independiente Del Valle, como sempre, montando um time bem competitivo. Mas nem em oitavas de final os dois pegaram. Foram no máximo para a Sul-Americana, mas também não foram muito longe. E os times que me surpreenderam? Bem, aqui eu vou escolher pelo futebol, não pela camisa, mas no início da competição não imaginava que eles iriam tão longe, que é o caso do Colo-Colo do Chile. Time mais popular do país e com muita tradição, não era apontado como favorito para chegar às quartas de final, mas o time de Vidal e companhia chegou. E olha que começou a fase prévia, hein? Foi valente contra o River de Gallardo nas quartas. Outro também tradicional, esse é pentacampeão da competição e gigante do continente, mas eu não apontava o Peñarol como favorito para chegar às semifinais. Nem o torcedor carboneiro também não. Mas o time de Léo Fernandes e companhia chegou e caiu apenas para o Botafogo. Fez bons jogos contra Atlético, Flamengo e The Strongest. O melhor jogo para mim fica entre Estudiantes de La Plata 3 e Huachipato 4. O jogo foi na Argentina e os acereros foram valentes. Jogo lá e cá, com golaços, expulsões e muita emoção. E também foi o jogo que teve mais gols numa partida só, 7. O pior jogo para mim foi entre Caracas 0, Peñarol 1, também pela fase de grupos. Depois que os carboneiros fizeram o gol, o jogo caiu no marasmo, foi difícil ver até o final. O jogo mais violento foram 2, mesmos números, Estudiantes 0, Grêmio 1 na fase de grupos e São Lourenço 3, Liverpool 2, do Uruguai. 38 faltas, 9 amarelos e 1 vermelho. E o jogo menos violento foi entre Cobressal 0, Tajeres 2, apenas 12 faltas e 3 amarelos, também pela fase de grupos. As maiores goleadas da Libertadores 2024 foram 3, todas de 5-0. Uma do Peñarol, no Caracas, pela fase de grupos. Na outra, os Carboneiros levaram do Botafogo nas semifinais, 5-0 no Newton Santos. E a do Palmeiras, em cima do Liverpool do Uruguai, lá no Estádio Centenário, um chocolate. O maior público dessa Libertadores foi o da final, Monumental de Núñez entre Botafogo 3, Atlético 1. Tivemos 72 mil torcedores, 69 mil registrados. O menor público ficou entre Liverpool 1 e Independiente Del Valle 1.
pela fase de grupos no Centenário. Apenas 866 pessoas assistiram esse jogo. Não vou contar os jogos aqui com portões fechados, só para deixar bem claro. As cenas lamentáveis dessa Libertadores, primeiro no Arrojito, quando íntias dos Canajos do Rosário Central jogaram uma pedra no lateral, Max Oliveira, e a Conmebol deu uma punição leve. Outro que foi muito triste também é a queda do cone esquerdo, zagueiro nacional no Morumbi. Dias depois, o defensor Bolseiro iria falecer. Uma nota triste dessa edição da Libertadores. Já os jogadores que destacaram na artilharia tem Júnior Santos, do Botafogo, que jogou a fase prévia, teve uma lesão, se afastou de quase toda a competição, mas voltou na final e fez o gol do título, o seu 10º em 11 partidas. Temos também Paulinho do Galo com 7 gols em 12 jogos, isso contando a partir da fase de grupos. Em assistências, quem comandou foi Léo Fernandes do Peñarol, 6 passes para o gol. Baixinho com seus chutes e cruzamentos venenosos incomodou e muito. Foi um dos destaques dessa competição. O cara que mais acertou passes por partida foi Bruno Fux, do Atlético, com 74 passes certos por partida. E quem mais chutou a gol foi o brasileiro do Bolívar, Chico da Costa, com 1,8 por jogo. Depois Chico se transferiu para o Cerro Porteño. O goleiro que mais defesas fez foi Guillermo Vizcarra, do The Strongest da Bolívia. Pegou muito o arqueiro da seleção, mede 5 defesas por jogo. O jogador que mais perdeu o gol foi um 2. Paulinho do Galo e Miguel Borja do River, com 8 chances claras que eles desperdiçaram. As duas torcidas não esquecem isso. Vamos aos 3 melhores jogadores. Bem, na terceira posição eu vou de Gustavo Scarpa, um dos mais regulares do time. Teve uma queda no final, mas sempre com passes e chutes decisivos. Mostrou que se ele estava bem, o time jogava bem. Na segunda posição eu deixo com Léo Fernandes do Peñarol, amigo baixinho, foi o assistente da competição, decidiu jogos e conseguiu carregar os carboneiros até as semifinais. E na primeira posição, vou deixar Savarino, do Botafogo. O baixinho venezuelano era a cara do fogão no mata-mata. Quase todas as principais bolas passavam por ele. Inteligente para distribuir o jogo e tinha conclusão também. Jogou demais e para mim foi o melhor. O jogador revelação para mim foi Lucas Cepeda, do Colo-Colo do Chile. O jovem fez um belo gol contra o Júnior Barranquilla e foi um dos destaques do Cacique, mostrou que tem futuro. O técnico da competição, para mim, é Arthur Jorge. Mesmo com um time bom em suas mãos e alguns craques, conseguiu montar um fogão com 2 estilos. O time carioca se tornou um time cascudo e competitivo, que sabia se defender e sofrer, mas tinha agressividade ao atacar, mérito do português. O gol da Libertadores, para mim, eu fico com 2. Vou de Gustavo Nunes, do Grêmio, contra o The Strongest, foi fazendo fila, ao lado do campo dele, golaço do garoto. E do atacante Alexis Coelho, do San Lourenço, contra o Liverpool do Uruguai. Não tinha espaço ali na linha de fundo, mas Alex conseguiu sair e fazer esse belo gol. E por último, vamos à seleção da competição. Leve em consideração as notas do SofaScore e do tantos jogos que eu vi nesse ano. Foi o recorde, na verdade, né? Não me lembro de ver tantos jogos assim em outras edições. No gol, eu fico com Guillermo Vizcarra, que fez uma grande fase de grupos. Na lateral direita, vou de Vitinho, do Botafogo, foi muito bem no apoio ofensivo. Na lateral esquerda, eu fico com Guilherme Arana, do Atlético, não fez uma grande final, mas foi muito bem no apoio em toda a Libertadores. Os zagueiros, vou de Alexander Barbosa, do Botafogo, líder em campo, na distribuição e nos desarmes. E do lado, Rodrigo Batalha, do Atlético, que fez um bom mata-mata. Muito bom jogador. No meio de campo, eu vou ficar com o Gerson do Flamengo, jogou muito, mas apesar do Mengão vacilar contra o Peñarol, vou colocar ali do lado Léo Fernandes do Peñarol, baixinho, carregou de forma ofensiva os carboneiros. Tem que colocar também Gustavo Scarpa, do Galo, muito regular. E não posso deixar de fora também o melhor do torneio, Jefferson Savarino, do Botafogo, que brilhou no mata-mata. No ataque, deixo com Paulinho do Galo, com muitos gols. Vou colocar também Júnior Santos, que começou jogando muito bem, simplesmente na fase prévia, foi a cara do Botafogo, se machucou e voltou na final, artilheiro da competição. Tem que ressaltar também a boa Libertadores de Carlos Lampe e Ramiro Vaca, do Bolívar, Léo Pereira, do Flamengo, John Arias, do Fluminense, Daverson e o goleiro Everson, do Galo, Thiago Almada, Marlon Freitas, Igor Jesus e Luiz Henrique, do Botafogo, o goleiro Rafael e o zagueiro Arboleda, do São Paulo. No geral, foi uma boa Libertadores, 6 anos seguidos com times brasileiros campeões, e nesses 6 anos, 4 finais só com brasileiros. Incrível, né? Domínio completo do futebol tupiniquim, e o Botafogo se junta a um grupo seleto de campeões. Agora temos 27 campeões diferentes. E o Brasil encostou na Argentina. Os portenhos têm ao total 25 títulos. Do jeito que está, logo deve passar. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.